Olá, tudo bem? Sou o professor Dante Mantovani. Estamos continuando aqui com o nosso curso de leitura e interpretação de texto. Na aula de hoje, vamos continuar no estudo desta obra mestra que embasa o nosso curso, que é o livro Nimrod Adler, Charles Van Doren, Como Ler Livros. Guia clássico para leitura inteligente. Nós estamos no capítulo 7, estamos terminando o capítulo 7 do livro, certo? Em breve começaremos o 8º capítulo. Então, neste finalzinho do capítulo 7 aqui, nós temos na página 107 um subcapítulo intitulado Como Descobrir as Intenções do Autor. Muito bem. Ele coloca isso como a quarta regra, não é? Quarta regra para se ter uma leitura proveitosa, tá? Então ele diz o seguinte, ó, há uma outra regra que gostaria de apresentar, que não exige grandes explicações ou ilustrações. É apenas uma que repete o que você já fez, caso tenha cumprido as regras 2 e 3, mas é uma repetição útil, porque acrescentará todo e suas partes sobre um ângulo diferente. E a quarta regra é a seguinte, tá? Descubra quais foram os problemas do autor. Isso é muito interessante, tá? Porque assim, se nós pensarmos, por exemplo, num livro científico, até não é tão difícil a gente imaginar quais foram os problemas do autor, certo? Vamos ver, por exemplo, um livro sobre vacinas. Obviamente, o problema que gerou o livro, alguma questão relacionada à vacinação, relacionada à imunização, relacionada à necessidade de se aplicar essas vacinas para conter o avanço de determinadas doenças, certo? Mas como é que fica, então, se a gente for pensar quais foram os problemas de um autor de um livro de ficção ou de filosofia, né? Vamos ver o que o Adler fala disso e eu também vou falar alguma coisa sobre isso, tá? Mas eu já antecipo que para você descobrir o problema do autor, é preciso um estudo bastante amplo sobre a vida desse autor, tá? Mas, aí segue o Adler dizendo o seguinte, o autor começa um livro com uma pergunta, ou com um conjunto de perguntas. O livro nada mais é do que sua resposta, ou as tentativas de resposta, né? Então, todo livro é como se fosse a tentativa de responder algo, tá? Por exemplo, o manual de anatomia, que eu estou vendo aqui na estante que tem aqui para frente, vocês não veem. Qual que é a pergunta que quer responder este manual de anatomia? É o conhecimento, nós queremos ter um conhecimento sobre anatomia. Então, é a resposta que o autor procura dar para as pessoas que querem saber sobre o corpo humano, tá? Todo livro é assim. A Bíblia, por exemplo, é o livro que Deus nos legou para nos ensinar como funciona, né, o manual do mundo, como funciona esse mundo aqui que ele criou para nós dominarmos. Então, deixo a Bíblia que é um manual de como usar o mundo, tá? Então, o livro nada mais é do que sua resposta. É importantíssimo. Se vocês tiverem o livro aí, página 107, sublinhem essa definição da regra 4, tá? Descobrir quais foram os problemas do autor. Isso é essencial. Todo livro é assim. O autor começa com uma pergunta ou um conjunto de perguntas e o livro é a resposta. Tá certo? Talvez o autor não lhe diga quais eram as perguntas, nem dê as respostas que são fruto da sua obra. Mesmo que não as forneça, o leitor tem a obrigação de formular as perguntas o mais precisamente possível. Você terá de ser capaz de expressar a principal pergunta que o livro tenta responder, além de ser capaz de expressar as perguntas subordinadas a ela, caso a pergunta principal seja muito complexa e contenha muitas partes. Você não apenas terá de ser capaz de apreender as perguntas, mas terá também de expressá-las de maneira inteligível. Quais são as principais, quais são as secundárias, quais perguntas devem ser respondidas em primeiro lugar e se as demais ficaram para depois. Bom, quando ele diz aqui que talvez o autor não lhe diga quais eram as perguntas e nem dê as respostas, tá? Muitos livros também são assim. Então não fiquem preocupados, porque muitas vezes um conjunto de perguntas pode motivar um livro, tá? O próprio autor pode não ter isso muito claro, mas ele está tentando responder algo. Eu lembro, por exemplo, de um livro que eu
até emprestei para um professor, e esse professor não me devolveu até hoje, ele morreu e não me devolveu o livro. Esse é um problema de emprestar o livro, né? Que é daquele cientista paraplégico, Stephen Hawking, O Universo numa Casca de Nós. É um livro no qual ele tenta explicar as origens do universo do ponto de vista da física teórica, né? E então, quer dizer, é muito claro qual a resposta, aliás, quais as perguntas e as respostas do livro, mas nem todo livro tem isso. Então, no próprio desenrolar do livro, nós vamos tomar contato com essa tentativa do autor de responder essas perguntas. E isso é um exercício dialético, tá? É isso, exatamente isso que os educadores medievais ensinavam no trívio, naquele conjunto de disciplinas estudadas na Idade Média, as ciências da expressão. Você já deve ter percebido que essa regra, de certa maneira, duplica o trabalho que você já teve em expressar a unidade e encontrar suas partes, né, que nós estudamos nas aulas anteriores, como identificar a unidade da obra, suas partes. Mas, na realidade, esta regra poderá ajudá-la a cumpri-las. Em outras palavras, cumprir a quarta regra é um instrumento útil e opera em conjunto com as duas regras anteriores, que é você aprender a estrutura, unidade, coerência. Dado que essa regra não é tão familiar quanto as outras, ela pode ser ainda mais útil quando aplicada a livros difíceis. O que queremos com isso é que você não caia no erro dos críticos que cometem falácias intencionais. Trata-se da falácia de tentar descobrir o que estava na mente do autor quando ele escreveu o livro. Isso aplica particularmente às obras literárias. É um erro muito grave, por exemplo, tentar psicanalizar Shakespeare a partir das evidências de Hamlet. Contudo, mesmo em uma obra poética, é frequentemente útil buscar dizer aquilo que o autor estava tentando fazer. No caso das obras positivas, a regra tem méritos evidentes. No entanto, a maioria dos leitores, a despeito de suas qualificações, com frequência se esquece de observar esta regra. O resultado é que seus conceitos sobre os temas principais do livro podem se tornar extremamente deficientes, e, por isso, seu esboço da estrutura poderá ser simplesmente caótico. Eles serão incapazes de vislumbrar a unidade do livro porque não conseguem enxergar por que o livro tem a unidade que tem. Faltará a percepção da estrutura esquelética do livro, a compreensão do fim a que serve. Por isso que nós temos aqueles passos todos, né? Tentar compreender a estrutura do livro, a unidade, a relação entre as partes, a análise do sumário, certo? E ele fala o seguinte também, essas falácias é muito comum, você tem uma profusão de críticos literários aí, de analistas que tentam puxar, às vezes, um livro para uma análise psicanalítica, para uma análise psicológica, que muitas vezes não tem relação alguma com a obra. Tá? Existe um provérbio nos estudos linguísticos, mais precisamente no campo da semiótica discursiva. Semiótica é um instrumento, né? uma teoria de análise textual, uma teoria de análise discursiva, que é bastante discutida hoje em dia, e existe uma vertente chamada semiótica greimasiana. Nessa linha da semiótica greimasiana existe um ditado, né, que os estudiosos repetem, é quase que como uma piada interna, mas que é a seguinte, ou um bordão: fora do texto não há salvação. Por quê? Porque um semioticista, o semiólogo, ele pega o texto e analisa o texto, analisa os elementos internos do texto. Muito embora possa se objetar que o texto também se relaciona com objetos externos. Ele se relaciona na medida de sua composição, ou seja, o texto precisa realmente falar sobre algo que está no mundo. Tá? Mas uma vez que o texto já está pronto, está feito, aí ele já está dotado de uma estrutura interna. Tá? Então ele não tem relação com o exterior. Ele teve um contato, o autor do texto teve um contato com o mundo exterior. Tá certo? O autor do texto. Mas o texto não. O texto é dotado de uma forma, de uma estrutura fechada, uma estrutura isolada, digamos assim, do mundo exterior. Por que eu falo isso? Porque existem outras teorias que dizem que o texto também tem ligação com o mundo externo. Tá? É a teoria do dialogismo, da intertextualidade, que está muito em alta também nos círculos acadêmicos.
e que supõe que o texto tem essas relações aí com outros textos, tá? Só que confunde-se, não é o texto que tem uma relação com outros textos. O autor tinha uma cultura e ele relaborou toda essa cultura com suas próprias palavras nesse novo texto. Então o texto não é dotado de poderes mágicos, o texto é resultado de um autor, de um processo de autoria. Daí que se deriva, inclusive, a palavra autoridade. Né? A autoridade vem de autoria, tá certo? Então, se não existe autoria, não existe autoridade nenhuma em nada. O que se quer destruir com isso é a própria fundação do conhecimento. Mas, enfim, é saudável analisar no texto aquilo que está no texto. Nós não podemos ficar enxertando elementos extratextuais, elementos psicanalíticos, elementos conspiracionistas e o que quer que seja, tá? Não posso enfiar no texto uma coisa que não está ali, que é o que eu quero que exista ali. Tá? Então, Hamlet, por exemplo, ele citou aqui Hamlet, que é uma obra de Shakespeare. Sabemos que é uma obra que tem um conteúdo psicológico muito forte. Não é? O Hamlet é perturbado, ele tem alucinações, tá certo? A mãe dele é uma pessoa problemática, ele suspeita que a mãe tenha envolvimento no assassinato do pai, não é? Então, é um conteúdo, um drama psicológico muito forte. Mas isso não significa que o autor, William Shakespeare, fosse alguém perturbado, com problemas com a mãe, etc. Tivesse não se pode transpassar essa fronteira, tá certo? Se nós quisermos saber como era a mente de Shakespeare, nós precisamos estudar, fazer um outro tipo de estudo. Não é pelo Hamlet, não é pela obra literária, tá? Mas é pelo estudo da biografia do autor. Temos que estudar as biografias, temos que estudar as cartas, os documentos que temos aí a respeito de Shakespeare, que são muitos, inclusive. E há muitos estudos muito bons e muito bem estruturados, elaborados sobre a obra de Shakespeare. Tá? Aliás, sobre a obra não, sobre a vida. Nós temos que separar vida e obra. É claro que existe uma relação entre vida e obra, tá? Existe. Mas a obra tem a sua estrutura interna. E nós, quando vamos ler um texto, e aí é o principal, nós precisamos, justamente, apreender essa estrutura interna do texto, tá? Seja o texto que for, uma poesia, uma peça de teatro, um romance, tá? Uma obra científica, um artigo de jornal. Em primeiro lugar, vamos estudar a estrutura do texto, certo? A unidade. E tudo isso nós estamos vendo no nosso estudo aqui do Mortimer Adler, tá? Descobrir os problemas do autor é realmente, né, importante também. Então, o que Shakespeare... Qual era o problema de Shakespeare, se nós formos voltar ao Hamlet? Bom, Shakespeare era um autor, né, com um profundo senso moral. As peças dele têm sempre uma reflexão moral muito profunda. Ele era católico, num país recém-transformado em uma nação protestante, certo? Shakespeare tem uma preocupação muito grande com a curatela, né, moral da sociedade, das ações humanas. Então ele desenvolve peças que têm um intrincado e profundo desenrolar psicológico que se depreende das ações das suas personagens. Tem um profundo senso estético no trato da linguagem, também uma preocupação com a beleza, porque ele está numa época em que se procurou restaurar também, criar uma certa beleza na língua inglesa, no caso, pela necessidade que se sentia na época de equiparar as línguas recém-sistematizadas, línguas nacionais, em relação ao latim, porque o latim é uma língua que durante a Idade Média foi a língua da cultura. A partir do século XV, XVI, séculos XV e XVI, com mais força, as línguas vernáculas, as línguas modernas, elas passam a ser mais trabalhadas pelos escritores das respectivas nações. Então nós temos, por exemplo, Dante Alighieri na Itália, nós temos Luís Camões em Portugal, nós temos o próprio Shakespeare
e antes dele John Milton, que escreveu um poema muito importante da língua inglesa, Paradise Lost, e justamente tenta trazer esta sintaxe do latim para língua vernácula, para língua moderna, digamos assim, tá? Miguel de Cervantes na Espanha, temos Michel de Montaigne na França. Então, em vários países, nós temos escritores tentando fazer uma sistematização do idioma de modo a fazer refletir a beleza que o latim possui. E por que o latim possui essa beleza toda? Não vem ao caso aqui agora, mas o fato é que o latim tinha esse prestígio por ter sido por mais de 1000 anos a língua da cultura e a língua na qual as maiores obras literárias, filosóficas e teológicas da humanidade tinham sido criadas, certo? Então, no latim nós temos essa proliferação de grandes obras, e isso passou então para a língua, para línguas, enfim, que estavam a nascer naquele período, né? Aquele período identificado com a Renascença, o Renascimento cultural. E então é uma das preocupações de Shakespeare, o trato estético da linguagem. Se você pegar um texto original de Shakespeare, uma peça teatral, você verá que é toda realizada em rimas, certo? E tem uma preocupação evidente com a beleza, com o ritmo, com a pronúncia, e não só a beleza da língua, da rima em si, como também a beleza do enredo, né? A simetria, inclusive existe uma restauração também dos princípios da poética aristotélica. Aristóteles desenvolve uma série de raciocínios sobre a estética teatral, que versam sobre a estrutura do drama, né? A estrutura do teatro, a estrutura da tragédia, a estrutura da comédia, e ele identifica certas recorrências, né, em seus estudos a respeito do tema, e os grandes autores dessas línguas modernas, no caso Shakespeare conhecia muito bem Aristóteles, e assim como o teatro clássico, e ele coloca em prática, né, esses princípios da estética aristotélica. Então a estrutura das obras teatrais de Shakespeare tem justamente essa dimensão da poética aristotélica, muito bem trabalhadas também, certo? Então eu estou dizendo isso para vocês, isso é um exemplo de uma análise, de uma preocupação de um autor. Então quando você vai analisar uma obra qualquer, nós estamos tomando como exemplo aqui uma peça teatral de Shakespeare, poderíamos pegar qualquer outro texto, tá? Mas eu estou fazendo um exercício aqui, durante a aula, para vocês, de como então se realiza essa regra número 4, colocada aqui pelo Mortimer Adler, descobrir quais foram os problemas do autor. Então, um problema, eu sei qual é o problema que Shakespeare estava querendo resolver, tá? Agora, isso aí esgota a leitura da obra? Não esgota. Isso é apenas uma forma de se analisar a questão, tá? É um enfoque, é um ângulo apenas. Então eu posso analisar a obra de Shakespeare por este ângulo, tá? Mas eu posso encontrar outras formas também de procurar entender quais eram os problemas que ele estava querendo resolver com aquilo. Eu entrei aqui no problema estético e no problema linguístico, tá? Então ele quer fazer algo belo, ele quer fazer algo bem estruturado do ponto de vista da língua inglesa e da estrutura da tragédia, de modo que há uma filiação aí a toda a cultura ocidental, desde a Idade Média até a Antiguidade Clássica lá na Grécia, quando surgiu a tragédia, que foi estudada por Aristóteles e que teve justamente esse estudo preservado durante toda a Idade Média e chegou no Renascimento, esse período que Shakespeare escreve suas obras, né, como uma grande redescoberta do passado. Então vejam, isso é muito mais produtivo, tá, do que ficar procurando aí traumas psicológicos, que isso é na verdade um cacoete, né? Um cacoete, tá certo? Ó, então para concluir o capítulo aqui, se você sabe esse tipo de perguntas que qualquer pessoa pode fazer sobre qualquer coisa, então talvez se torne especialista em detectar os problemas do autor. As perguntas podem ser formuladas de maneira breve. Existe algo? Que tipo de coisa é? O que causou sua existência? Ou sob quais condições ela pode existir? Por que ela existe? A que propósito serve? Quais as consequências de sua existência? Quais as propriedades, características, traços típicos, relações com coisas semelhantes? Isso são perguntas teóricas, né? Quais fins busca?
quais meios devem ser escolhidos para determinado fim, que passos devem ser tomados para atingir esse determinado objetivo e em que ordem. Sob tais condições, qual a coisa certa a fazer ou qual a coisa melhor a fazer. Trata-se de perguntas básicas. Então, esta lista de perguntas está longe de ser exaustiva, mas ela representa os tipos frequentes de perguntas formuladas na busca de conhecimento teórico ou prático. As perguntas terão de ser adaptadas se forem aplicadas à literatura imaginativa e mesmo nelas serão úteis. Mas aí que tá? Então, ele dá uma lista de perguntas aqui e a gente, obviamente, né, seleciona as que melhor nos auxiliem a adentrar na obra. Eu fiz um exemplo aqui pelo enfoque estético e o problema da língua inglesa na época de Shakespeare. Mas nós podemos fazer todas essas perguntas que ele coloca aqui para nos acercarmos da obra. Tá? Então é realmente uma coisa muito interessante, como eu estava observando agora há pouco, a minha filha brincando com objetos, né, formas geométricas, cubos, quadrados, retângulos, e a gente vê, ela tem 3 anos de idade, a gente vê como ela vai se apropriando dessas formas, né, como ela vai, através do contato, Então é a mesma coisa que a gente faz com o texto, a gente tem que tentar manuseá-lo, só que para manusear um texto que não é um objeto, tem uma forma física definida, né, mas ele tem uma forma, uma estrutura. E a gente, através da análise da forma, que é algo mais abstrato, não é tão concreto quanto a forma de um objeto geométrico, né, a gente consegue se apropriar desse texto, tá certo? E a forma vai revelar isso tudo que a gente está abordando aqui. Porque, por exemplo, o problema da estética aristotélica da língua inglesa no século XVI é um problema de forma, é um problema formal. Que eu cheguei nesse problema porque eu analisei brevemente a estrutura das obras de Shakespeare, tá? Ou seja, se não houvesse uma preocupação formal, ele não teria que pegar lá a forma da tragédia grega e que foi preservada pelo estudo de Aristóteles. E nem tentaria também, se não houvesse um problema formal da língua inglesa, para ela ser mais bem estruturada, tão bem estruturada quanto o latim, se não houvesse esse problema, o Shakespeare também não teria se utilizado, né, esse recurso para compor suas obras. Tá bom? Então é isso, vamos ficando por aqui agora e até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus e qualquer dúvida mande um e-mail para dantemantovani@gmail.com. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Até a próxima.